Hoje vamos tratar um tema que é um tema muito interessante, todos gostam de saber o que o Brasil fará, o que o Brasil apresentará. Há muitos que estão pessimistas em relação à Copa, mas vamos ver a situação do Estado de São Paulo. O que a Polícia Civil de São Paulo está planejando para os assuntos pertinentes à segurança pública na Copa do Mundo. Vamos começar quando o Brasil se candidatou. O Brasil foi voluntário e se candidatou, e foi escolhido para sediar a Copa do Mundo FIFA em 2014. Então, quando foi anunciado, aí está, o Brasil se comprometeu. Se comprometeu através do quê? Quando o presidente Lula, à época presidente do Brasil, assinou a garantia do país anfitrião. Em inglês, e alguns termos na Copa eles são tratados em inglês, é o Host Agreement. O que é isso? Para começar, desde criança, entendemos e falamos Copa do Mundo. A Copa do Mundo é nossa, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é nossa. A Copa do Mundo é da FIFA. E aí que temos que entender que é um evento privado. A FIFA é dona do evento. E a FIFA, vindo para o país, ela fez com que o país assinasse este acordo, esse Host Agreement. Então, o Brasil se comprometeu a fazer as exigências que a FIFA assim o quis. E, em matéria de segurança, é a garantia número 5 deste grande contrato. Então, é o compromisso do governo federal com a FIFA garantir todas as medidas de segurança necessárias para a realização da Copa FIFA Brasil 2014, bem como aos seus eventos subordinados. Então, a FIFA não traz o seu evento tão simplesmente para aqui. Ela traz após a assinatura dessas garantias mínimas. E, entre elas, sem dúvida, uma das mais importantes é a segurança. Então, o país anfitrião ele tem que garantir a segurança para as seleções que venham, para os turistas que o país receberá, para a imprensa que virá em massa para o nosso país e para todos. Então, assinamos e temos que nos comprometer. Este acordo ele também foi replicado nos estados e nos municípios onde tem os jogos, que são chamadas aí as cidades-sede. Então, o compromisso está feito. E assim temos que fazer. Vamos garantir a segurança no nosso país. Para os senhores, a Copa do Mundo começa dia 12 de junho de 2014, às 17 horas. Não marquem nada na agenda, o Dia dos Namorados estará comprometido. Por quê? Porque é o dia da abertura do jogo. Todas as seleções virão para comemorar no estádio lindo, maravilhoso do nosso poderoso Timão, em Itaquera. Será a abertura da Copa FIFA 2014. Para os senhores, a Copa começa dia 12 de junho, mas para a Polícia Civil já começou faz tempo. Então, estamos trabalhando, já não é de hoje. Esse é o símbolo oficial quando São Paulo se diz sede da Copa. Quando o governo federal tão logo fez essa assinatura, começaram a pensar exatamente no que poderíamos fazer pontualmente em relação à segurança nacional. E foi criada uma Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. Por que extraordinária? Porque ela só vai durar durante os eventos. Após as Olimpíadas, essa Secretaria Nacional, a SESG, que os senhores vão ouvir aí bastante até a Copa, ela tem duração. Ela vai acabar após os Jogos Paraolímpicos, que tão logo tenham os Jogos Olímpicos, tem os Paraolímpicos, ela será extinta. Poderá ser renovada pelo governo federal, mas o decreto que a criou tem período de extinção e tem a sua criação determinada para tais eventos. E entre esses eventos estão o quê? Copa das Federações, que se aproxima, é em junho,
Infelizmente, São Paulo ficou de fora por não ter um estádio nos moldes compatível com a FIFA. Eu sei que é uma grande reclamação dos senhores são paulinos, mas o estádio do Morumbi não foi aprovado no padrão FIFA para sediar a Copa das Confederações, mas que haverá em outros 6 estados. Está aí para acontecer iniciando em junho. São Paulo ficou de fora. E qual a função da SESG? Ela tem a função de planejar, definir e coordenar. O que é isso? Ela, em nível nacional, ela traz as regras mínimas de segurança. Traz aí um grande padrão de como deve ser. E cada estado irá cumprir, porque assim determina o governo federal, mas em determinados casos é permitido que a customização das regras de segurança peculiares a cada estado. Então, cada estado tem a sua peculiar segurança, os seus peculiares e regionais problemas, que não são comuns, tendo-se em vista aí o tamanho do Brasil e quantos estados temos. Então, eles traçam as regras mínimas e os estados adequam. A SESG, ela não tem profissionais que são lotados, concursados pela SESG, eles são policiais de diversas forças, inclusive de forças nacionais. Então, ele é um misto. A presidência é de um delegado da Polícia Federal, mas não é exigência. Então, hoje ele é presidido por um delegado da Polícia Federal e, entre seus membros, há integrantes das Forças Armadas, há policiais de vários estados do Brasil, e assim eles têm unido esforços para fazer da Copa do Mundo um sucesso. Teremos uma grande oportunidade do Brasil crescer. Há uma grande crítica, e a gente vê isso no dia a dia, nas redes sociais, na internet. É um absurdo que no Brasil ainda tenha fome e vá sediar um evento da Copa do Mundo. Acho que temos sempre que olhar para cima, e não olhar para baixo. Eu acredito, sim, que a Copa do Mundo seja um momento de crescimento. Além do que eles chamam do legado, do que é o que vai ficar do governo federal, a Polícia de São Paulo, por exemplo, que investirá alguns equipamentos, algumas coisas, mas esse não é o principal legado. O principal legado é o quê? É o crescimento, que é através do quê? Do treinamento dos policiais, da integração entre as polícias. A integração hoje aqui. Instituição Polícia Civil sentada com a OAB e com vários integrantes da sociedade. A integração, eu acredito que seja aí o principal fator que vamos ganhar com a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, para os senhores terem uma ideia da SESG, ela está exatamente ao centro do quê? Dos órgãos de segurança da esfera nacional. Então, temos aí Polícia Federal, Força Nacional, a ABIN, a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e temos também os órgãos aí estaduais, Polícia Civil, polícias militares, os DETRANs, as secretarias da Copa, e a SESG está ao centro o quê? Planejando, definindo, coordenando. Ela que dita os parâmetros. E que parâmetros são esses? Os estabelecidos pela FIFA. Então, a FIFA ela exige parâmetros aí de segurança que têm que ser adequados. Por quê? Porque nos comprometemos a isso. O compromisso é tão sério que chega, inclusive, a definir o uso do espaço aéreo. Então, durante os jogos, o espaço aéreo é da FIFA. Somente aeronaves militares poderão sobrevoar, para imaginar a imensidão desse acordo. O evento é privado. E a Polícia de São Paulo, o que fez? A Polícia de São Paulo, lá em 2010, pensou já como iríamos definir a função da Polícia Civil de São Paulo, definir tarefas, como iríamos trabalhar. E foi criada pela Portaria DGP, que é uma portaria, um ato administrativo editado pelo Delegado-Geral de Polícia, criando o Comitê de Gestão para Assuntos Pertinentes ao evento Copa FIFA 2014. Desde a sua criação, esse comitê sofreu algumas alterações em seus membros, são 7 delegados. Hoje a presidência é do diretor da Academia de Polícia, e do qual sou membro.
Então, estamos trabalhando aí arduamente para viabilizar o que a Polícia Civil do Estado de São Paulo pode dar de melhor para todos que estejam no Estado de São Paulo durante o período Copa 2014. A Secretaria de Segurança Pública também criou uma grande resolução, criando a Comissão Paulista de Segurança Pública. Esta é no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e integram vários órgãos. Então, há o gabinete gestor, do qual os chefes das polícias integram. Então, o nosso delegado-geral de polícia, ele pertence ao gabinete gestor. E o grupo executivo, do qual o Comitê de Gestão para Assuntos da Copa da Polícia Civil é também integrante. Então, eu, como representante desse grupo, também integro ao grande grupo executivo da Secretaria de Segurança Pública. E os grupos de trabalho. O que são esses grupos de trabalho? O Comitê da Copa da Polícia Civil, ele foi distribuído mais ou menos por função e atuação de cada membro. Então, na época, eu trabalhava na Delegacia do Turista, com 12 anos de experiência em trabalho com turista, fui convocada para o grupo. O outro que é da área de inteligência, o outro que é da área de narcóticos, e assim foi feito o grupo. Porém, o grupo não teria condições de gerenciar todos os assuntos da Copa. Não existem aí 7 superpoliciais no estado de São Paulo que vão ditar as regras da Copa. Por isso foram criados os grupos de trabalho que, através de oficinas temáticas, discutem os assuntos. Então, gerenciamento e planejamento de local de evento. É formada uma comissão mista com Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos que sejam afetos àquele assunto. E assim vão trabalhando e também dando a grande oportunidade para que todos os outros policiais do estado se envolvam no assunto. Não podemos pensar em São Paulo, nós da capital. Por quê? Porque o evento Copa é muito além do Itaquerão. O evento Copa, contamos com os que eles chamam das bases de treinamento, das bases, os base camps, que são os locais de escolha das seleções, que não foram escolhidos ainda. Fica o hotel, a escolha fica a critério do técnico, para que depois não falem que um lugar era mais barulhento, era mais longe, a altitude, então é a escolha do técnico. Então, certamente, as cidades do interior aí receberão seleções. E aí que começa o nosso trabalho. Por quê? Cada seleção tem um perfil. A seleção da Argentina tem o problema dos barra bravas, que são o quê? A torcida organizada, que eles se acham os hooligans da América Latina. Então, temos que trabalhar com um perfil. E assim vai. A equipe americana está um pouco mais suscetível a terrorismo. Então, a Polícia Civil tem bastante trabalho no interior. Então, estamos aí envolvendo os policiais do interior cada vez mais. Por quê? Porque a Copa não se limita ao Itaquerão. A SESG limitou o quê? A atribuição de cada órgão de segurança pública, para que um não tentasse ultrapassar a competência de um outro órgão. Foi feito o quê? Caderno de atribuições. E esse caderno foi assinado pelos membros de comissões da Copa. Então, todos estavam de acordo. E o que ficou fixado para a Copa, para a Polícia Civil? Para a Polícia Civil, isso vale para o Brasil inteiro. Eu fiz o resumo, porque eram muitas outras atribuições além dessas, que é o quê? Exercer a sua função precípua de polícia judiciária. E como podemos oferecer isso? Da melhor forma, com ampliação das delegacias de atendimento aos turistas, vamos ver mais para frente, com celeridade nos atos, porque tem muita gente que terá problema durante a Copa, mas não é residente da cidade de São Paulo. Então, vamos tentar viabilizar todos os atos de polícia judiciária, e aí entra bastante os advogados, né, doutora? A gente tem bastante trabalho nessa área, que é o quê? A celeridade dos atos durante a Copa. Vamos ter turistas aqui, estrangeiros, e como é que fica? Pessoas que moram em outros estados. Então, teremos bastante trabalho, doutor, já fica aí o nosso convite para a gente sentar e ver o que pode trabalhar em relação aos atos de polícia judiciária especiais durante o período Copa. Atendimento do público com base na polícia comunitária, a polícia comunitária que tem suas raízes lá no Canadá, que é o quê? A proximidade da comunidade com a polícia. Então, tem que se aumentar ainda mais durante o período da Copa.
A intolerância esportiva, temos que reprimir e trabalhar na repressão à violência desportiva. E há aqui, em São Paulo, uma delegacia especializada nisso. Ela chama-se DECRAD, é uma delegacia subordinada ao DHPP, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que ela reprime esse tipo de crime. Entre eles, crimes homoafetivos, crimes de torcidas organizadas, e eles têm um monitoramento das torcidas e um cadastro de quem são os envolvidos, um dos maiores do país. É uma delegacia que tem aí grande importância e terá, com certeza, ainda mais no período Copa. Hoje, durante os grandes clássicos de jogos, essa delegacia está presente nos estádios, juntamente com os juizados especiais, doutor, aí o tribunal, uma parceria com o Tribunal de Justiça, que monta os juizados especiais nos grandes clássicos, apenas jogos, grandes clássicos. Atuação, ali o PowerPoint está com problema, mas é o quê? A ampliação... Ali, tá bom? Então tá. É o atendimento do turista, ampliação das delegacias de portos, aeroportos, os sistemas rodoviários, porque, sem dúvida, é a grande porta de entrada. E disso eu tenho a falar que São Paulo já tem os seus hotéis esgotados para a Copa. Não tem mais hotel em São Paulo, o limite está no grau máximo. Por conta disso, o que estão sendo feitos? Hotéis navegantes. Então, vários navios vão ficar ancorados no Porto de Santos com hóspedes. Então, imaginem aí a grande quantidade. E, por conta disso, foi um pedido do Comitê da Copa da Polícia Civil de que se retorne a delegacia do Porto de Santos há pouco fechada. Então, faz-se necessária, tendo-se em vista a grande quantidade de turistas que passarão pelo Porto de Santos. Então, a Polícia Civil quer a volta de sua delegacia e acredito que será viabilizada porque serão muitos turistas aí nesses hotéis navegantes. Teremos que ter aí essas investigações preventivas, repressivas, nas praças desportivas, nos locais de hospedagens, nos hotéis, nos eventos, treinamentos, pontos turísticos. Não podemos pensar somente em jogos, somente em estádio. Faz parte da exigência da FIFA que tenham FanFest. O que é isso? São lugares de visualização dos jogos. Eles exigem, espalhados pela cidade-sede, telões com shows. Então, teremos aí na cidade de São Paulo, e são considerados eventos oficiais da FIFA, essas FanFest. Fora isso, teremos também o que eles chamam de Public View, que é locais de visualização de jogos não oficiais da FIFA, mas que terão em outros lugares telões. Então, aglomerado de pessoas, temos que reprimir os crimes por lá. Os egressos, então tem que haver essa parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária, monitorando os egressos para evitar aí problemas. Fortalecer a estrutura das unidades próximas às praças desportivas. A Polícia Civil estará com uma base móvel dentro do estádio para o atendimento, mas também as delegacias das áreas estarão prontas para uma retaguarda, caso ocorram aí crimes de maior relevância ou crimes que exijam um preparo maior dos policiais. Quando pensamos em multidão, temos que pensar que, por vezes, temos aí ocorrências com multidão. Então, a delegacia, como eu falei agora há pouco, o DECRAD, já chegou a fazer um auto de prisão em flagrante com 35 indiciados. Imaginem aí o trabalho, tem que ser feita mesmo uma força-tarefa e estrutura física para que se mantenha aí 35 presos de uma só vez. Então, tudo isso está sendo viabilizado. As unidades móveis, a Polícia Civil já tem essas unidades móveis. Se os senhores já tiveram a oportunidade de participar de eventos, a Polícia Civil está presente. É uma mini delegacia dentro de um furgão. Então, ela é capaz de registrar uma ocorrência, uma rápida ocorrência. Não tem uma grande estrutura para elaboração, lavratura de um auto de prisão em flagrante, mas, até um termo circunstanciado, essa unidade móvel ela é capaz de suportar. As ocorrências com reféns, antibombas, respeitando-se a resolução que há aqui no Estado de São Paulo, dos atendimentos, quando feito pelo GAT da Polícia Militar ou pela Polícia Civil, respeitando-se isso. Mas
o que temos que pensar na Polícia Civil e na Copa é que praticamente nenhuma instituição dará conta sozinha. É momento de integração. Então, escolta dignitários não está na função precípua da Polícia Civil. Seria da Polícia Federal com a escolta e comboio, pelo que foi no caderno de atribuições da Polícia Federal e Rodoviária Federal. Não terão suporte para tudo isso. Pensem que teremos aqui 32 delegações. Teremos 28 confirmados por hora, chefes de Estado participando da abertura da Copa. Fora a família FIFA, a FIFA Family, que são os integrantes, diretores, presidente da FIFA. Pelo acordo, o presidente tem status de chefe de Estado. E o chefe de Estado também tem que ter sua escolta. Então, certamente, as instituições terão aí muita integração e não faltará trabalho, isso sim. Então, estamos nos antecipando a isso. Compartilhamento de informações. Não podemos, aqui em São Paulo, não sabermos que a polícia de Porto Alegre sabe que um grupo de Barra Bravas, formado lá, pela proximidade com a Argentina, está vindo para São Paulo para atuar em um jogo. Tem que haver esse compartilhamento de informações. É assim que conseguimos coibir os crimes. Combate ao turismo sexual, o tráfico de pessoas, a exploração sexual, a pirataria, nós vamos falar bastante dela daqui a pouco, ao trabalho escravo, a proteção ao meio ambiente. Temos que prevenir, os equipamentos, vamos melhorar, é tempo de melhorar aí os equipamentos da polícia, prevenir e reprimir a revenda ilegal de ingressos, prevenir e reprimir o marketing de emboscada. Doutor Ali, já ouviu falar no crime marketing de emboscada? Então, é uma modalidade nova, e reputo eu que seja uma das coisas mais interessantes aí a se falar. Aqui é o caderno de atribuições, sintetizado, que foi a função de cada um, e a Polícia Civil é a investigação e a perícia. Então, todos esses são parte da segurança. A FanFest, os estádios, os campos oficiais, os campos de treinamento, os locais de eventos, os hotéis, vias públicas, aeroportos. Então, vamos nos preocupar com tudo isso, os aeroportos, as estradas. Para os senhores terem noção da imensidão do que vem para São Paulo, 32 nações irão competir em 12 cidades do país. Turistas, receberemos 3 milhões de turistas. Somente internacionais, 600 mil turistas internacionais. Profissionais de imprensa, 19 mil arredondando, 19 mil profissionais de imprensa. Transmissão de TV, 375 televisões do mundo estarão aqui no Brasil, e em especial na cidade de São Paulo, por conta da abertura e do primeiro jogo da seleção. Imaginem os senhores a responsabilidade da polícia se ocorre algo com uma dessas pessoas. Temos que garantir essa segurança, por isso o trabalho é árduo e sério. São Paulo tem grande experiência nos eventos, aqui são números de grandes eventos que São Paulo cedia. Então, temos aí a Fórmula 1 com 140 mil pessoas. Parada Gay é um dos maiores eventos do Brasil, 3.500 milhões de pessoas. O Salão do Automóvel, 650 mil pessoas. Então, vemos aí que São Paulo já tem essa experiência. O DEATUR de São Paulo tem essa experiência com os grandes eventos. Em São Paulo, serão 6 jogos. Teremos aí 6 jogos em São Paulo. Então, teremos de 10 a 12. Quais são, então, aí os focos da polícia? Temos que focar no combate à criminalidade extraordinária. Por quê? Porque a criminalidade ordinária que já temos dia a dia, já combatemos dia a dia. Temos que nos preocupar, além do que nos preocupamos no dia a dia, que é aquela segurança para os moradores, temos que nos preocupar com a segurança, com a vulnerabilidade, com a criminalidade extraordinária, que a Copa atrairá para o nosso estado. Estaremos aqui com as melhores seleções do planeta, tudo da repercussão. A exposição do país estará em todas as televisões, 30 bilhões
estarão circulando por conta do evento, 600 mil turistas. Temos que tomar cuidado com ataques terroristas, que hoje não faz parte do nosso cotidiano, mas temos que estar preparados a isso, distúrbios civis, aumento da criminalidade, ataques cibernéticos. Então, são coisas novas, temas novos que estamos nos preparando. A Academia de Polícia Civil de São Paulo, ela está com treinamento em andamento, são 15 módulos, 15 temas diferentes, que se repetirão por 5 módulos, por 5 ciclos, perdão. Então, o policial ele tem condições de, até o começo de 2014, ter o treinamento completo da Copa do Mundo. Então, os principais temas afetos à Copa, eles foram divididos nesses 15 temas. E o policial pode. Então, ele tem essa possibilidade. Agora, estamos entrando no segundo ciclo. Ele pode ter feito o curso de terrorismo no primeiro e feito de inteligência. Agora, ele vai fazer de documento falso, porque teremos inúmeros passaportes, inúmeros documentos circulando por aqui, e pode montar a sua grande formação, que serão os 15 temas. Está em andamento na Polícia Civil. Formaremos aí mais de 7 policiais civis do Estado de São Paulo, somente com este treinamento, fora todos os outros que já ocorrem diuturnamente na academia. Isso, rapidamente, é um questionamento de todos: como será a segurança interna da Copa? A segurança interna da Copa é feita por empresa privada. Diferente do que ocorre hoje, que vemos os policiais militares dentro do campo, em todos os corredores, haverão policiais mínimos, apenas por uma pronta resposta. Por quê? Porque esse encaminhamento ao local, esse direcionamento, problema de ingressos, porque o padrão FIFA é com local marcado. Então, não é como é hoje, que senta onde quiser. Isso tudo será feito por empresa privada, que são chamados stewards. Não será função da polícia. A Polícia Civil integrará, e isso eu faço parte da comissão aqui de São Paulo, que é o grande centro de comando e controle. É o quê? É a sala de gerenciamento dos problemas de segurança. É lá que vamos saber onde tudo vai acontecer e de lá que sairão as decisões para resolver os grandes problemas. Ele é um centro multi-institucional, todas as instituições ligadas à segurança pública estarão presentes. Então, a gente vê Polícia Federal, Rodoviária Federal, Militar, Guarda Civil, Defesa Civil, Detran, ABIN, vários órgãos estarão presentes. Haverá um central em Brasília, com o backup no Rio, e em cada estado sede terá o seu comando e controle integrado, por isso que é Centro Integrado de Comando e Controle. Todos os centros vão falar, todos os centros vão saber o que estão acontecendo. Então, é o gerenciamento completo das ações de segurança durante a Copa. Então, teremos um grande telão lá, que é chamado de video wall, com várias televisões, e vamos monitorando o que passa-se pelo entorno. Então, uma escolta está vindo por um local, deu problema, porque está inundada aquela via, vamos mudar a rota, mas aquela rota está colidente com outra escolta que está vindo, estamos com problema de segurança, tudo isso será gerenciado do Centro de Controle. E chegamos aí na famosa Lei Geral da Copa. Já ouviram falar na Lei Geral da Copa? É uma lei geral mista, ela traz vários aspectos. É uma lei que ela teve grande repercussão nacional quando editada, aí está o número, porque, entre outras coisas, ela alterou o estatuto do torcedor. Os senhores acompanharam? Pode bebida dentro do campo? Pode, não pode? Então, ela alterou o estatuto do torcedor. É uma lei que teve grande repercussão, meia entrada para idoso, vai valer, não vai valer? Os senhores acompanharam aí pela mídia, quando da edição da Copa. Mas o que mais nos interessa na Copa do Mundo, na Lei Geral da Copa? Nos interessa que essa lei mista prevê crime. Então, vamos ver. Tem as suas disposições penais. Utilização indevida de símbolos oficiais. Vamos dar uma olhada no primeiro artigo. Utilização indevida de símbolos oficiais. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA. Então, é um crime que trata aí de propriedade material, propriedade material, mas que traz já
a marca já traz símbolos da FIFA. O artigo 31, importar, exportar, imitar falsificação ou de símbolos oficiais para fins de comerciais ou publicidades. Olha aí a importância da FIFA durante esse evento. Criaram crime para isso, como exigência. Então, falsificar um desses símbolos, fabricar uma camiseta colocando um desses símbolos é um crime especial. É um crime que está lá dentro da lei da Copa. Vamos sair da lei especial de crime contra a propriedade, vamos sair do Código Penal e buscar lá na lei geral da Copa. Então, olha a importância da FIFA. Copiar esses símbolos, colocar num evento, é um crime especial previsto na lei da Copa. Imitar, copiar o fuleco, o mascote, está discriminado lá, mascote. Então, se copiar o mascote, também é um crime. Então, a gente vê. A gente costumava falar a Copa do Mundo. Está errado. Está sob proteção. Copa do Mundo FIFA. Copa do Mundo FIFA 2014. Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Estão registrados. Então, olhem aí. Esse é um dos mais famosos, que é o marketing de emboscada por associação. Divulgar marcas, produtos ou serviços com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária por meio de associação direta ou indireta com os eventos ou símbolos oficiais, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados pela FIFA, autorizados ou endossados pela FIFA. Então, os senhores vão ver aí um convite convidando para assistir o jogo num local muito bacana, num hotel, no lobby de um hotel, e está lá o símbolo da FIFA. Mas não é um evento FIFA. Não foi um evento idealizado, patrocinado pela FIFA. Incorre em quê? Crime. Na mesma pena, incorre quem, sem autorização, a pessoa vincular uso de ingressos FIFA, estou cobrando a um evento FIFA, e não é crime especial da lei da Copa. Esse, sem dúvida, é um dos mais famosos, que é o marketing de emboscada. Até o nome do crime é engraçado, um crime de marketing, né? Marketing de emboscada por intrusão. Exportar marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, serviços ou praticar atividade promocional não autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer forma atenção pública nos locais de ocorrência nos eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária. Então, são pessoas, intrusão, porque são intrusos, pessoas que não participaram do pagamento, não são patrocinadores, não dispuseram de dinheiro para aquele evento, mas utilizam, pegam uma carona no evento para divulgar a sua marca. Então, esse jogador patrocinado por essa marca, durante o jogo, ele faz o quê? Mostra a marca. Visualização mundial. Os senhores imaginam o preço que seria o patrocínio de uma marca mundial. Isso foi o quê? Um marketing de emboscada por intrusão. Querendo ou não querendo, todos viram a marca. Essa marca pagou alguma coisa para um evento privado, que é da FIFA? Não. Crime, marketing de emboscada. O mais famoso deles, os senhores se recordam disso na Copa passada? Uma famosa marca de cerveja holandesa contratou essas modelos que foram fazer auê durante um jogo. Era o quê? Referência à marca da cerveja. Marketing por intrusão. Crime. Sairiam presas. Com certeza, vários policiais se candidatariam a prendê-las, mas seria prisão. A gente vai falar que não era tão prisão, porque é uma infração de menor potencial ofensivo, mas aqui no nosso país, durante esse período, seria uma conduta criminosa. Vamos defender também. Então, o senhor vê que para algumas causas aí não se faltam profissionais. Então, outro caso aí também de jogo. Vejam aí num discurso do presidente Obama, essa grande marca de roupa fez o quê? Colocou dispostos telespectadores aí durante o discurso dele, e rede mundial, a propaganda indireta aí para essa marca. Então, crime.
I don't need a visa to Spain. Então, já está fazendo aí, não preciso de visto, mas, na verdade, é uma propaganda do cartão Visa, né? Então, a gente vê aí os crimes. O que temos a falar sobre esses crimes? Eles são todos dolosos, né? Não há nenhuma modalidade culposa. Ah, eu não sabia, eles são dolosos, então tem-se que conhecer. São crimes comuns, qualquer um pode praticar, não são crimes especiais. Não podemos esquecer aí o princípio da especialidade, temos que buscar na Lei Geral da Copa, caso isso ocorra durante o período da Copa, é uma lei especial, então temos que privilegiar aí o princípio da especialidade no direito, e todas são infrações de menor potencial ofensivo, então serão aí objeto do juizado especial criminal. E coisa mais interessante é o quê? Que ele se procede mediante representação da FIFA. Então, uma lei já traz aí quem é exatamente, né, uma lei, quem é exatamente a vítima. Então, somente por representação da FIFA. Aí traz a pena, e esses tipos penais previstos terão vigência até 31 de dezembro de 2014. A Copa acabou lá em julho, no fim de julho, e ainda terá vigência até o fim de dezembro. E aí, alguns, e eu, nova, apesar de 16 anos na Polícia Civil de São Paulo, nunca enfrentei um crime temporário, né? Voltaremos aí a ter no Brasil um crime temporário, que tem o seu tempo de vigência aí. Então, 13 de dezembro de 2014, esses crimes não serão mais condutas típicas, né? Bem interessante esses crimes especiais aí da Copa, para a gente discutir, porque vai trazer aí novidades no elenco jurídico criminal. Eu tenho que agradecer mais uma vez, em nome da Polícia Civil de São Paulo, a oportunidade de poder expor, os senhores me darem a honra das presenças, de poder falar um pouquinho aí do trabalho que a Polícia Civil de São Paulo vem realizando para que possamos aí fazer a melhor Copa do mundo. Muito obrigada.